Bom dia, turma. A aula de hoje é bem abrangente para vocês compreenderem melhor sobre as orações coordenadas alternativas e explicativas. Está inserida aí no nosso capítulo 8, tá bom? Na aula anterior, estudamos as orações coordenadas conclusivas, que são aquelas conjunções que expressam a ideia de concluir, de conclusão, certo? Então, para iniciarmos a nossa aula, vejamos as conjunções, né, alternativas. Então vamos lá. Então, essas orações coordenadas alternativas, elas expressam a ideia de alternância de fatos ou escolha. Normalmente é usada a conjunção ou, né, que é para indicar essa alternância de fatos. Além dela, empregam-se também os pares ora, ora, já, quer, seja, e dentre outras que também são utilizadas. E essas conjunções que eu acabei de mencionar, elas introduzem as orações coordenadas sindéticas alternativas. Orações, porque tem verbo, coordenadas, porque são independentes, são orações independentes, e sindéticas, porque contêm conjunções. E as conjunções que estamos estudando, as alternativas, ok? É importante frisarmos uma observação dentro das alternativas, orações coordenadas alternativas. Então, enquanto ao uso da vírgula, é importante frisar que caso haja somente uma oração coordenada alternativa, é opcional. Mas se tiver mais de uma, é obrigatório o uso da vírgula. Então, se houver apenas uma oração, certo? Que possui essa oração coordenada alternativa, que possui essa conjunção, então a vírgula aí vai ser opcional, tá bom? Ou pode ser colocada ou não. Mas se tiver mais de uma oração, vai ser obrigatório aí o uso da vírgula, tá bom? Para poder fazer essa distinção de alternância. Então vejamos aqui alguns exemplos. Diga agora ou cale-se para sempre, certo? Então vejamos aqui, né, como eu falei agora há pouco, uma observação. E é opcional o uso da vírgula, certo? Nesse caso aqui, há uma oração, e aí há apenas uma conjunção, que é essa conjunção alternativa, e aqui eu não precisei utilizar a vírgula. Então, diga agora ou cale-se para sempre. Vejamos que essa alternativa, essa conjunção alternativa aqui, ele dá essa ideia de escolha, certo? A pessoa diz agora, ou então ela não fala mais nada, né? Diga agora ou cale-se para sempre. Vejamos aqui esse segundo exemplo. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Então vejamos aqui que temos essas duas conjunções aqui destacadas, né, que é também uma conjunção alternativa. Ela dá também essa ideia de escolha, de alternância, quando ele diz, né, que uma hora a pessoa está agindo com calma e, ao mesmo tempo, ela vai e trata as pessoas com aspereza, né, com frieza, com mágoa, né, uma pessoa assim fria. Então, esse hora aqui, ele dá também essa ideia de alternância, de escolha, né, de opção. A pessoa está de um jeito e depois está de outra forma. Vejamos aqui que quando eu mencionei a observação sobre a questão da vírgula, né, que é opcional, vejamos que nesse caso aqui, temos aí a vírgula aqui colocada, né, quando eu utilizei duas conjunções, para dar também essa ideia de alternância. Então, eu posso colocar aqui uma forma opcional e aqui também temos um outro modelo de forma opcional de utilizar essa vírgula. E por fim, temos aqui esse último exemplo. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Aqui também ele está utilizando essa ideia de alternância, né? A pessoa afirma que estará lá, quer a pessoa permitindo ou não, tá bom? Então aqui ele dá essa ideia de escolha. Então, esses aqui são alguns exemplos de orações coordenadas alternativas. Então, vamos ver aqui algumas conjunções a mais. Então, temos aqui o ou, ora,
quer, já, já, seja, nem, talvez, e nem. Então, essas aqui são outras conjunções, né, as mais utilizadas dentro das orações alternativas, dentro das frases alternativas, tá certo? Temos aqui agora as orações coordenadas explicativas. Nessas orações coordenadas explicativas, né, ela é uma oração coordenada sindética e ela está relacionada à noção de justificativa, né, de justificar algo, de explicação do conteúdo da oração anterior. Então, aqui, oração, como eu já havia falado, porque como tem verbo, ela é coordenada, porque ela é uma oração aí independente, certo? E é sindética, porque ela contém conjunção. Se fosse uma oração assindética, né, não teria conjunções, ok? Eu não estaria aqui explicando para vocês sobre as conjunções explicativas. Orações assindéticas, ela tem mais a ver ali com a questão da pausa nas frases, da vírgula, certo? Colocada ali nas frases. Agora, quando se trata de oração coordenada sindética, eu estou me colocando aí, me referindo há orações que contêm conjunções. E uma dessas conjunções que estamos estudando é as explicativas, certo? Então, elas dão ideia aí de justificar algo, de explicar o conteúdo anterior. Nesse caso, os conectivos eles devem sempre vir anteposto ao verbo, ou seja, né, antes do verbo, e sempre usar as vírgulas antes da oração. Então, vejamos os exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo. Vou embora, que cansei de esperá-lo, certo? Então, nessa frase aqui, né, é a mesma coisa de falar. Vou embora porque cansei de esperar, certo? Quando eu digo por que vai embora, né? Quando eu me refiro à pessoa, quando eu falo para a pessoa, por que você vai embora? Você me justifica, certo? Você me dá uma explicação. Ah, porque eu cansei de esperar. Então aqui, esse que aqui, ele dá essa ideia de porquê, né? De justificativa. Vou embora, vírgula, porque cansei de esperar, né? No caso aqui ele colocou o quê? Que cansei de esperá-lo, dando aí essa ideia de justificar, de explicar o porquê que ele foi embora, tá? Então vejamos aqui o segundo exemplo. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro, certo? Então, por que que Vinícius está cansado? E aí ele responde dando essa justificativa, né? Vai aí explicar o porquê que ele está cansado. Porque ele estudou o dia inteiro, por isso ele está cansado, certo? Então, esses conectivos aqui, eles dão ideia de justificar a frase anterior, a oração anterior, que no caso aqui é de Vinícius estar cansado. O terceiro exemplo temos aqui. Cumprimentei-o, pois hoje é o seu aniversário. Então vejamos aqui também que esse pois, ele está aí justificando, né? O porquê que foi cumprimentado, por que que cumprimentou, por que que esse sujeito, ele cumprimentou a pessoa. Por que que cumprimentou? Porque hoje é o seu aniversário, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.